Existem três tipos de prazeres nesta vida aos quais eu me deixo levar: vinhos, cafés e cigarro. Sempre que posso, acabo me refugiando para uma dessas coisas. Acredite você ou não, todas elas são consideradas drogas. E além disso, elas têm um poder viciante que pode chegar a complicar a vida de algumas pessoas. Destas três substâncias, entretanto, só posso dizer que sou viciado em uma delas. E você não vai acreditar em qual: café. Sim, café. Se eu fico muito tempo sem tomar café, eu tenho efeitos de abstinência no meu organismo. Sinto dores de cabeça, tonturas, fico irritado, tenho tremedeira. Isso quer dizer que meu organismo precisa dos componentes químicos encontrados nessa bebida e que meu corpo se tornou dependente disso. É um hábito que virou um vício. Quando a gente fala de magia, costumamos caminhar entre diversas coisas que são potencialmente perigosas. A quimiognose, por exemplo, que vai trabalhar com a alteração química da consciência, ou seja, com o uso de entorpecentes, alucinógenos e tudo mais, é um exemplo extremo. Mas também temos outros fatores menores. Consumo de álcool durante os ritos, o cigarro, o sexo. O mago sempre trafega entre as duas linhas, que não são muito bem traçadas, e às vezes isso pode dar muito ruim. Meu nome é Nino Denani e quero te convidar para falar um pouco mais sobre as artes mágicas. O mago é livre. Eu repito essa máxima pelo menos 2 vezes por dia e sempre que eu faço isso, pessoas e mais pessoas vêm tentar trazer para mim situações que comprovam o fato de isso ser impossível. Se você é livre, então experimenta ficar sem pagar a conta d'água, geralmente é o que me dizem. Eu vou dizer que eu pago a conta d'água porque eu escolhi usar o serviço. Ser livre não quer dizer não arcar com as consequências dos seus atos. Ser livre quer dizer que o mago precisa ser dono das coisas e não deixar que as coisas sejam donas do mago. O mago tem um controle, não é controlado, sacou? Eu tive pensando sobre esse conceito nos últimos dias por conta de um amigo muito próximo que tem problema com álcool. E eu acabei percebendo que as coisas que nós fazemos são extremamente perigosas. Eu compreendia, pois isso foi me dito pelos meus mestres, que muitas das coisas que fazemos podem acabar por corromper alguém, no sentido de fazê-lo olhar o mundo de uma forma que acabará prejudicando essa pessoa enquanto ela vive. Mas nunca tinha feito o exame dessa forma, de um jeito tão direto. Os ambientes onde fazemos nossa magia, em geral, são altamente propícios a nos desencadear situações que podemos ficar viciados, e esse vício pode nos levar a uma queda rápida. Essa percepção não é tão difícil de se chegar, afinal de contas, já é até meme que o kit Mago Advanced contém um copo de café e um cigarro. Tudo bem, acho que eu já dei a premissa para você do que a gente vai falar aqui, mas para a gente seguir à frente, preciso delimitar algumas coisas antes. A primeira coisa que preciso fazer para você é a desambiguação do termo, e isso porque a gente fala bastante aqui no canal de filosofia e em algum momento você pode confundir o vício que eu estou trazendo, a palavra, com um sentido mais religioso da coisa. Ou seja, como sendo algo que é negativo, inadequado, socialmente reprimido, abusivo, vergonhoso. O vício que eu estou usando aqui tem muito mais a ver com um conceito mais moderno dele. O conceito de vício pode ser caracterizado como hábito ou costume persistente de fazer ou consumir algo, levando à dependência e fazendo com que seu consumo seja irresistível. O que diferencia o hábito do vício é que esse sempre oferece efeitos de risco, além de tornar-se recorrente e excessivo, conforme vai nos dizer a psicóloga Maite Ramond no artigo Como Começa um Vício. Uma coisa que eu quero levantar aqui, logo de cara, mas que eu vou abordar melhor mais à frente, é que um vício não é só quando a pessoa depende quimicamente, ou o adicto, né? Vícios também podem vir de comportamentos e podem ser tão prejudiciais quanto. Quer dizer, os vícios comportamentais ainda são vícios químicos, só que nesse caso o vício tem a ver com a produção de certos neurotransmissores lá no cérebro, como o vício em dopamina, por exemplo, como muitos têm levantado hoje em dia. Eu não vou entrar nesse quesito em particular, tá? Mas eu quero trazer para você, eu quero tentar fazer você notar que vício não tem a ver só com uma coisa que você consome. Ou seja, vício não tem a ver só com consumir algo, ou consumir drogas, ou café de forma abusiva, ou sair comprando compulsivamente. Vícios também podem ser hábitos. São coisas que fazemos, comportamentos que tomamos, ações decisórias que temos e uma sorte de outras situações que não envolvem diretamente o consumo ou a ingestão
de alguma coisa, tem muito mais a ver com a forma como a nossa cabeça funciona. Olha só, em 1977, a revista Science, que é um dos mais importantes veículos de publicação de artigos científicos da nossa época, publica um artigo do psiquiatra George L. Engel, chamado a atenção para a necessidade de um novo modelo médico, e por conta disso acaba demonstrando a relação entre diversos fatores que poderiam influenciar na doença de um paciente. Essa provocação que ele faz dá a partida para a abordagem baseada na teoria social cognitiva que hoje conhecemos como abordagem biopsicossocial. Tá, mas por que isso é importante, né? Porque um vício está diretamente ligado a esses três fatores, e quando eu falar o porquê, você vai compreender onde eu quero chegar ao dizer que vício não é só sobre consumo. Biologicamente, um vício se manifesta na facilitação das sensações de prazer, que são estimuladas em nosso sistema nervoso, e ao mesmo tempo nas falhas de controle de impulsos. Psicologicamente, se manifesta apresentando emoções que vão compensar a baixa autoestima, muitas vezes, deixando a pessoa mais segura, fazendo com que ela encare melhor as dúvidas sobre suas habilidades. Socialmente, ajuda a gente a encarar melhor a busca pelo preenchimento emocional. Agora, em poder disso, me diga, quais ações você toma em sua vida que, de alguma forma, têm a função de cumprir esses três pontos? Em nossas vidas, nos acostumamos a tomar atitudes que podem ser consideradas como vícios para a gente. Hoje em dia, é comum, por exemplo, a gente falar de vício em rede social. No artigo intitulado A Comunicação nas Redes Sociais e os Transtornos Depressivos, um olhar à luz da psicanálise winnicottiana, a autora Sônia Maria da Silva Balão nos alerta. Atualmente, muitos jovens apresentam-se em consultório com queixas de uma vida pessoal solitária e isolada, com retraimento e empobrecimento afetivo social, tristeza, desesperança, angústia, culpabilidade interna, desamparo, falta de vontade de viver e comportamentos irritadiços, autoagressivos e de automutilação. Fatores esses que, além de preocupantes, apontam para uma possível patologia, para dificuldades emocionais complexas. Outra característica comum a esses jovens pacientes é dedicarem muito tempo ao mundo virtual em detrimento do real. Fala-se também em vício em pornografia. A Cíntia Perovano Camargo Baunel, Valesca Martim Guerral, Arnaldo Garcial, Aline Guzmão Rosário publicaram um review chamado Consumo de Pornografia e Relacionamento Amoroso, uma revisão sistemática do período de 2006 a 2015. E nos diz, por exemplo, que o Pornhub, site que oferece conteúdo gratuito, aparece em 11º lugar, contabilizando 33,5 bilhão de visitas no último ano, ultrapassando o eBay, MSN e Netflix em números de acesso. E mais uma vez, um dos motivos apontados para isso é a insegurança, baixa autoestima e estresse. Beleza, eu acho que eu me fiz claro nesse ponto, né? Vícios não tem a ver necessariamente com a ingestão de algo, mas tem a ver com um comportamento repetitivo ou um hábito que fazemos com fundamentos biopsicossociais e acaba por nos causar transtornos e tudo mais. Nos prejudica a vida, né? Agora, vamos olhar para o nosso comportamento em particular? Dentro do que a gente pode chamar de mundo mágico, que tal você fazer essa experiência aqui comigo agora? Quem nunca ouviu falar daquela pessoa que usa o tarô para tomar decisões sobre tudo na sua vida? Ou aquela pessoa que não consegue dar um passo à frente sem antes tomar um passe no centro espírita e falar com um mentor? Ou aquela pessoa que sempre marca uma consultinha para ouvir o conselho do seu místico favorito antes de fazer alguma coisa? Eu só estou falando aqui de um lado, beleza? Ou do consulente, que a gente sempre acha que é o lado mais fraco. Mas também nós temos tendência, vez por outra. Nos viciamos em fazer nossos ritos para qualquer coisa em nossas vidas. Em geral, a gente faz isso com a desculpa de pegarmos um atalho para uma conquista, para termos um final de mais fácil projeção, ou coisa assim, mas ainda assim nos acostumamos com isso. Quem não se sente pelado ao esquecer seu anel de pentagrama em casa ou deixar aquela pedra de ametista fora do bolso? Sim, esses comportamentos também nascem da nossa insegurança para com o mundo, da nossa necessidade de fazermos certas coisas para nos sentirmos melhores, como usar o anel acaba nos diferenciando dos demais, ou ainda fazer com que sejamos aceitos em meios a determinado grupo. E assim como um viciado em álcool faz quando alertamos do vício, a pessoa viciada no seu anel, por exemplo, tende a rechaçar qualquer tentativa de alerta. Somos viciados em contar com o além para as nossas vidas darem certo. Deus, espíritos, anjos, demônios
podem se tornar uma espécie de cigarro para a gente, nos dando segurança, alívio, conforto, aceitação, sensação de superioridade e várias outras coisas. E esse é um perigo que todos nós precisamos ter em mente ao adentrar nessas questões mágicas. Agora entenda bem, eu não estou falando que o uso da coisa em si seja um problema. Ou seja, não é porque alguém gosta de tomar um vinho e o faz com responsabilidade que isso é um vício. Assim como não é o fato de você acreditar em seu Exu trabalhar com ele que te faz um viciado. O problema está na dependência física e ou psicológica disso. Sacou? É como o exemplo que dei no prólogo do vídeo. Eu bebo vinho, eu gosto de fumar e bebo bastante café. Destes 3 químicos, só um deles de fato me domina, o café. Eu não sou escravo do cigarro. Quando eu escrevo esse texto, por exemplo, aqui, no sábado de madrugada, a parte finalzinha dele, pelo menos, eu escrevo contando 2 dias sem cigarro. Eu não tive abstinência, não estou desesperado. Não fumei porque eu estive sem tempo e estou com preguiça de andar até a padaria para comprar um maço. O que é uma coisa que fumante viciado nunca faria. Entende? Não é problema, de repente, você beber. O problema é você ser escravo da bebida e não conseguir sair deste processo de escravidão. Antes de começar essa parte, eu só quero compartilhar algo com vocês e fazer um convite, tá? Há pouco tempo a gente abriu templos da Ordem do Grande Oriente em São Paulo e no Rio de Janeiro. E com essa nova ação, queremos fechar o ano fazendo a diferença na vida de algumas pessoas. Para isso, agora você tem o convite que eu vou te dar. No dia 10 de dezembro, sábado agora, teremos um evento beneficente no Rio de Janeiro, que se repetirá no dia 17 aqui em Sampa. O evento é o seguinte: você leva até a gente um conjunto de roupa infantil e um brinquedo e terá direito a uma das diversas iniciativas que a gente vai estar fazendo lá. Flash tattoo, jogo de tarô, reiki, atendimento mágico e várias outras coisas, tá? Os endereços estão passando aqui embaixo e estaremos lá das 10 às 6 da tarde. É só aparecer, levar sua contribuição e se você tiver roupa infantil em bom estado, quiser doar também, será bem-vindo, tá? Quanto mais melhor. Esse é o hashtag Pacto da Empatia, uma campanha que o Diego Terrucci, com seu estúdio de tatu Freebirds, faz há mais de 3 anos e a gente em particular, assim como a Prace, Ingrid e Algon, estão ajudando esse ano. Quaisquer dúvidas, você pode ver no campo de descrição do vídeo, fechou? Então, separa aí sua doação e vem me dar um abraço lá nas sedes da Algon. Agora, vamos voltar para o tema. Não tem muito segredo aqui, beleza? Já atendi um sem número de pessoas aí que me procuraram para tratar vícios e tudo mais, e sempre digo que não sou a melhor pessoa para fazer isso. Eu falo isso sem nenhuma pena de me sentir impotente frente às coisas, mas é que, em geral, quem me procura não compreende que o vício é uma questão muito mais profunda do que um simples ato de fazer o uso da coisa, seja consumindo algo, seja dependendo de algo. O vício é uma luta diária que a gente faz e precisamos muitas vezes lidar com questões muito mais profundas do que possa parecer. O vício em bebida pode esconder uma depressão ou algum tipo de, por falta de um nome mais simples de compreender, desajuste social. O vício em game, por exemplo, videogame, pode esconder uma dificuldade profunda de se adequar à sociedade e uma insegurança social, que pode ser preocupante. O vício na religião, no guia, na incorporação, no rito também. Isso quer dizer que tratar de um vício exige uma busca profunda e um cuidado constante, o que não combina com o abracadabra que vocês esperam, dentro de um atendimento mágico. Combater um vício é algo do dia a dia. É uma batalha diária e constante. E tem muito mais a ver com se conhecer o suficiente para compreender os problemas e encontrar soluções melhores. Por isso, o mago é livre. O exercício constante da autocontemplação, sobre a qual eu tenho dito nos vídeos há um tempo todo, é uma ferramenta potente para isso, mas precisa de tempo, de determinação e muito estudo para ser feito com eficiência. Não é algo que você conquista da noite para o dia e nunca é um ato final. Quase 20 anos depois que eu pisei numa ordem mística, eu ainda não sei se faço isso direito e muitas vezes preciso de ajuda de alguém externo para entender o lance todo. E essa ajuda existe. Psicoterapia, intervenção, grupo de apoio. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Com tudo isso que eu te disse agora em mente, você faz o que faz porque você quer fazer ou faz o que faz porque é preso a isso? Antes de encerrar, só quero falar para você que todas as fontes que uso estão sempre na descrição do vídeo. E tenho feito isso já há bastante tempo. Qualquer dúvida você pode consultar essas fontes.
Espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor e mais livre do que foi até agora.